A paz do Senhor Jesus para todos meus queridos irmãos, nessa tarde abençoada, eu quero deixar uma palavra aqui para o seu coração, vinda diretamente do trono de Deus, para o seu coração. Eu não sei aonde que você se encontra agora, nesse momento. Eu não sei qual cidade, qual país, mas eu sei que Deus está aí do seu lado, Deus está aí com você. E Ele vai falar com você através dessa mensagem. Eu quero cumprimentar meus irmãos, lá de Portugal, da Espanha, daqui do Brasil, de Irlanda, da França, Suíça, Estados Unidos, todos os meus parentes e amigos lá nos Estados Unidos. Receba essa mensagem aí que Deus quer falar com você, através dessa pequenininha que está aqui, enviada pelo Senhor para te abençoar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Também de todos aqui, de regiões aqui do Brasil, Mato Grosso, Tocantins, Rio de Janeiro, Espírito Santo, a minha irmã Elisa, que eu amo ela muito, Espírito Santo, a irmã Rose, lá no Mato Grosso, que Deus possa estar te abençoando, os irmãos ali do Paraná, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, e aonde você estiver aí, seja qual lugar, que Deus possa ir de encontro com a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu vou deixar aqui para os amados a palavra do Senhor que diz aqui em Isaías 55, a partir do verso 1. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Oh, glória a Deus! Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, por príncipe e mandador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. Uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, e por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converte ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Oh, Deus Santo e Poderoso, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir brotos, dar sementes ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia, Jesus, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterá palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor da glória. Olha, meus irmãos, é Isaías 55, do 1º ao 13. Essa palavra é maravilhosa. Oh, Deus Santo e Poderoso de Israel. Aleluia. O Senhor está falando aqui na palavra dele nessa tarde, meus irmãos. Que aquele que tendes sede, vinde às águas, e o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluia, Jesus. Oh, gloriandas lamanaias, lá decanta laia subere manai suide fly, ride canta laia subere manai. O Senhor está falando aqui na palavra, porque, meus irmãos, nós gastamos o nosso dinheiro com aquilo que não tem proveito nenhum, com aquilo que não satisfaz o nosso coração. Às vezes você compra, gasta o dinheiro com tanta coisa, mas nada daquilo ali preencherá, meus irmãos, o vazio que está no teu coração. Aleluia, xarabacanta lamanaias, aleluia, a palavra do Senhor é verdadeira, ela é pura e eficaz. Aleluia, Deus, nessa tarde Ele está te ensinando, Ele está te educando, Ele está te aconselhando a fazer aquilo que é certo. A gente vê, meus irmãos, nesse mundo, as pessoas apegam em tantas coisas, meus irmãos, apegam em tantas coisas que nada daquilo
satisfaz o desejo do seu coração, da sua alma. A sua alma, aleluia, 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 se encontra vazia, permanece vazia, chorando, gemendo. Oh, xarabacanta lamanai, eu quero falar uma coisa para os irmãos. Olha, a enfermidade, meus irmãos, é o primeiro sinal que nós estamos doentes, vazios. E muitas vezes nós apegamos em tanta coisa, achando que é a solução que nós precisamos, é aquilo que vai satisfazer, vai preencher a nossa alma, vai satisfazer o nosso coração. Oh, xarabacanta lá manaia, lá decanta lá baixericanta lá manaias, aleluia, Jesus. Mas eu quero te falar nessa tarde, né, através da palavra do Senhor, que ela é pura e verdadeira. O Senhor fala, vinde a mim, comprai pão sem dinheiro, comprai vinho. É de graça, meus irmãos, é de graça. É de graça. Basta nós inclinar os nossos ouvidos para o Senhor. Basta nós buscar da parte de Deus que Ele tem o remédio certo para nós. Ele tem aquele alimento, meus irmãos, o verdadeiro alimento. Oh, xarabacanta lamanaias, o verdadeiro alimento que satisfaz aquilo que nós precisamos. A gordura para nossa alma. O Senhor fala aqui no capítulo 2, não, capítulo 55, versículo 2, onde fala assim, ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Oh, xarabacanta lamanaia, isso, meus irmãos, é uma promessa que Deus fez conosco com a semente, a semente de Davi, a raiz de Jessé. Aleluia, xarai, decai, sui, deflai, rima, nai, sui, deflai. Aonde a gente vê, né? As pessoas hoje apegam em tudo, meus irmãos, mas nessa tarde Deus fala com você. Apega no Senhor Jesus, busca Ele, busca o Senhor, clama ao Senhor. O Senhor diz, Ele está sempre dizendo, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Olha, muitas vezes as pessoas apegam num político, que aquele político, aquele vai resolver tudo que nós precisamos. Bom, o tempo passa e a decepção vai vindo. As coisas vai ficando de mal para pior. A gente está vendo aí o que acontece aí no mundo. Apega no seu amigo, aonde ele te faz promessas, te abraça, bate no seu ombro, mas no momento ali que você mais precisa, que vocês mais passam por dificuldade, meus irmãos, ele te deixa na mão,
Meus irmãos, eu vivi isso por várias vezes. Várias vezes eu vivi isso. Antes eu apegava muito em política. E quando passava aquilo que acontecia, muitas vezes eles nem olhavam para a gente, viravam as costas. Apegava, sabe, em tanta coisa, mas era uma decepção em cima de decepção. Eu quero contar um testemunho aqui. Meu filho mais velho, ele era um menino muito querido aqui na minha cidade, mas era querido pelos amigos, entre aspas, né? Muito querido, entre aspas. Amigos abraçavam, batia a mão no peito, ria. E ele se envaidecia com aquilo. E muitas vezes Deus falava com ele, Deus alertava ele tão emocionado, com o coração voltado para as coisas, as aparências, né? Porque as aparências se enganam. Mas não ouvia a voz do Senhor. Deus falava com ele, Deus avisava. Eu muitas e muitas vezes aconselhava, falava com ele, alertava ele, aleluia, porque eu tinha medo. E Deus usava vasos e falava para ele que o caminho, porque ele era batizado, eu já tinha aceitado Jesus, Deus deu uma companheira para ele, Deus deu para ele o meu neto, que foi promessa, eu ganhei esse neto em cima do monte, do Morro do Serrinha, lá em Goiânia, meus irmãos. Eu fui ajudar uns missionários, amigos meus lá, e ele estava em cima do monte, em oração, e ele estava aquela roda, pessoas de todas as denominações ali, não era só de uma igreja. E ali terminou, eles me colocaram lá no meio daquela roda e usava um, usava outro, e me prometeu que ia me dar um neto através do meu filho. E que ai daquele que tocasse nele, né? E eu estava atravessando muitas lutas aqui nessa cidade, né? Muitas lutas mesmo. Olha, meus irmãos, e Deus deu, Deus cumpriu. Deus tirou ele de lugares que eu chorava muito, chorava, clamava, e Deus permitiu acontecer coisas com ele lá em Goiânia. Ele era para ser até linchado lá. Deus, na noite que aconteceu, eu liguei para ele, passei uma mensagem, eu nem dormi. E naquela noite Deus fez aquilo que Deus falou para mim. Tinha 6 anos que ele não vinha na minha cidade. E aí, meus irmãos, e aí, de repente, no outro dia, ele liga para mim. Mãe, eu tô chegando aí, arrumei aqui um táxi, tô chegando aí. Quando Deus falou, eu já sabia. E Deus me mostrou, sabe, meus irmãos? Deus me mostrou que tinha acontecido algo, Deus mostrou tudo. E o outro filho meu, caçula, morava lá em Goiânia e ficou lá resolvendo as coisas lá. Todos dois, ele ia ser linchado no meio da rua. A mão do Senhor não deixou ele ser linchado. E Deus tirou ele de lá e trouxe segurança para cá. E o outro filho meu ficou lá resolvendo os problemas dele. Oh, aleluia, xarai, decai, sui, defly. E meu filho também, o outro que ficou lá, estava correndo risco de vida, eles querendo matar ele. Mas era o processo de Deus, era a resposta da minha oração, porque de falar não adiantava falar.
Não adiantava, Deus falava, eu falava, não adiantava. E ele veio, irmãos, quando ele chegou aqui, ele estava todo machucado, mas eu já sabia tudo que tinha acontecido. Mas ele não me contou nada, muito sem graça, mas vamos lá. Ele foi para a igreja aqui na minha cidade. Primeiro ele conheceu a mãe do filho dele lá no mundo, nos bar da vida, sabe? De onde Deus estava tirando ele. E aí ela também tinha problema de espiritual. E aí eles foram viver juntos, sabe? E aí foi para a igreja, batizou, Deus deu o meu neto, que hoje eu criei ele desde 2 anos. Hoje ele vai fazer 17 anos, para a glória de Deus. E aí, meus irmãos, mas ele foi para a igreja, batizou e ficou servindo o Senhor. Mas o inimigo levantava contra ele, contra mim nas igrejas, sabe? Mas eu já tinha estrutura ali. E aí vocês sabem, o mundo abraça, né? Os amigos abraçam. E aí ele começou de novo, sabe? Meu neto estava pequenininho. Ele começou, né, voltar de novo das obediências do Senhor. Confiado muitas vezes em amigos. E Deus avisou ele, se ele não mudasse, avisou minha nora, Deus ia levar ele. E ele não mudou, sabe? E aí Deus levou ele, mas Deus salvou meu filho, ele me mostrou, ele fez uma aliança comigo, aleluia. E ali, meus irmãos, Deus mostrou todinho o sepultamento, mostrou tudo que ia acontecer, Deus não me deixou enganada. E na noite que ele foi, eu estava numa campanha, numa igreja aqui perto do meu setor, e no último dia ali, na sexta-feira, para sábado, eu acordei cedo, Deus à noite me mostrou, sabe? Que Deus fez uma cirurgia em mim, estava tirando um pedaço de mim. E eu acordei de manhã, o Senhor falava, eu libertei seu filho, eu libertei de manhã, no sábado, eu muito alegre, orando em mistérios. E eu via meu filho branquinho assim na minha frente, o Senhor falava, libertei meu filho, mas Deus naquela noite, Deus limpou ele, limpou meus irmãos, e levou. Ele veio cá, me deu um abraço, me deu um beijo, tinha muitos dias que ele não vinha, trouxe meu neto, deixou aqui comigo o dia todo. Naquela noite de sábado para domingo, 3 da manhã, né? Ele sofreu um acidente. Chegando aqui na cidade, veio a falecer. Naquele dia, meu neto veio. Nós nem sabíamos onde ele estava. Deus deixou, eles achou ele, trouxe ele, foi para o canto da minha cama. Nós nem levou ele lá para ele ver o pai dele. E naquele dia daquele velório, os xarabacanta lamanai, os amigos dele, nossos amigos, vinha, me abraçava, batia a mão no meu ombro, falava, pode contar comigo, tudo que você precisar, conta comigo, que eu vou te ajudar. Eu sozinha, não era aposentada, trabalhava numa floricultura, aleluia, xarabacanta lamanaia. Eu vivia do meu trabalho, se entrasse R$2, era R$2 que eu comia, se entrasse 5, era 5 que eu comia. Ah, Deus de poder e glória, aleluia, mas Deus usou o meu filho. Eu vi o juiz, o carro do juiz,
E eu segui naquele carro do juiz, era a pensão que meu filho deixou para o meu neto. Aleluia, Jesus. E ali naquele velório que Deus me mostrava, eu olhava para aquele defunto e ele abria o olho, eu falava, ele não morreu, ele está vivo, mas eu não sabia que era meu filho. E tinha gente, todas as pessoas importantes da cidade estavam lá naquele velório. E na saída era o juiz, o carro do juiz, meus irmãos. Oh, aleluia. Então, meus irmãos, muitos amigos, muitas pessoas, mas nunca ninguém veio na minha casa. Só teve umas amigas minhas aqui da porta da minha casa, que era a mulher do ex-prefeito e a sogra dela. Trazia no aniversário do meu neto, trazia brinquedo, uma roupinha, mas ninguém, meus irmãos, a não ser minha filha, que Deus usava, que ela toda a vida ela me ajudou, sabe? Deus usa ela, nunca me abandonou, minha filha. E aí, meus irmãos, essa aí é uma experiência verdadeira que eu passei. E eu criei para a honra e a glória do Senhor. Eu peguei a guarda do meu neto. Com muita dificuldade, o inimigo muitas vezes tentou tirar esse menino de mim. Deus não deixou e nem vai deixar. Hoje ele já tem 17 anos, mas eu vivo aqui. Deus confiou ele em mim por causa das promessas na vida dele. E eu pago ali de joelho, em oração, e Deus coloca pessoas também do meu lado, que conhecem a história, que sabe, para estar me ajudando com oração, para me dar suporte, sabe? Mas eu nunca abandonei o Senhor, nunca deixei de fazer aquilo que Ele tem falado para mim fazer. Eu tenho renunciado, meus irmãos, a minha vida, renunciado coisas que eu nunca pensava que ia renunciar por causa das promessas do Senhor. E hoje eu estou aqui para louvar e glorificar esse Deus maravilhoso, porque desde ele pequenininho, porque estava com 11 dias, meu filho tinha falecido e ele pequenininho, eu não podia mexer com floricultura mais, que eu tinha que cuidar dele, eu não tinha horário para comer, nem para dormir, sabe? É que era só eu que tinha na cidade floricultura, então morria alguém, precisava de eu fazer uma coroa de flor, começava a comer, tinha que parar porque eu precisava. Aí Deus me deu, né? Deu para nós, com 2 meses, Deus já tinha me dado ali. E o inimigo tem tentado de todo jeito, mas Deus nunca deixou e nem vai deixar. E que vocês estejam me ajudando com oração, porque eu preciso de suporte também, meus irmãos, em oração por causa dele e pelo meu ministério. Mas o Senhor, eu quero falar, o Senhor, quando nós confiamos no Senhor, meus irmãos, Ele faz as coisas do jeito dele para nos ajudar, para nos abençoar e suprir tudo aquilo que nós precisamos. Ele usa pessoas do jeito que Ele quer, quem Ele quer. Quando nós confiamos, meus irmãos, no homem, as coisas não acontecem do jeito que às vezes a gente espera. Mas quando nós confiamos no Senhor, Ele faz a coisa certa, Ele usa o homem para nos abençoar. Não é questão nós viver sem depender do homem, não é isso. Quando nós confiamos no Senhor, nós faz a vontade do Senhor, Ele usa
quem Ele quer, da maneira que Ele quer para nos abençoar. Ele que usa as pessoas, mas do jeito dele. Pessoas, às vezes, de longe, aqui comigo acontece isso. Às vezes os de perto não quer. Deus usa os de longe, meus irmãos. Deus usa pessoas que a gente nunca imaginou que ia nos ajudar. Ele usa para estar nos abençoando, tanto com oração, até no financeiro também. Ele usa do jeito que Ele quer, porque Deus é dono do ouro e da prata. Ele é que é dono do ouro e da prata, então é tudo dele. Aleluia, xarabacanta lá, manaia. E eu quero falar que esse menino, com 11 dias que o pai dele faleceu, eu tinha ficado com 2 aninhos, eu quebrei minha perna. E fiquei fora, fiz cirurgia na perna, que eu falei com o Senhor falou que eu ia passar pela mão do médico, né? E eu passei mesmo, porque senão não andava. O pé quebrou e saiu fora da junta, saiu do lugar. Meu pé balançava, assim, eu dei banho nele, enrolei com a toalha, a babá era passado uma cera. E a toalha, chegando no meu quarto, a toalha caiu, eu pisei na toalha, ela escorregou, meu pé virou assim, ó. Mas eu quebrei o meu pé do lado direito. Tem 4 parafusos na junta do meu pé, com a perna. Mas graças a Deus não ficou sequela, meus irmãos. Com poucos dias, o Senhor me curou. E era Ele que as pessoas traziam comida para mim, porque eu tinha as coisas para comer, mas não dava conta de fazer. Então, um trazia almoço quentinho, o outro trazia janta, o outro trazia um bolo. Deus não deixou nós desamparados, mas aqueles que bateu a mão no meu ombro, que prometeu, nem aqui fazer uma visita não veio. Nem aqui fazer uma visita não veio. Você quer saber? Mas ter pessoas, amigo meu, que não prometeu, mas eles me ajudaram. Me ajudaram. Tudo para a honra e a glória do Senhor. E eu tenho feito a obra de Deus. Aqui eu construí um cômodo para pregação. Esse menino carregava carrinho de areia, carrinho de tijolo, ajudou a levantar, sabe? Ele tem trabalhado na obra junto comigo. E agora ele rapaz, já está numa fase de adolescência, precisa muito das nossas orações, porque os ataques não é fácil, não tem sido fácil, mas com o Senhor eu tenho vencido, nós temos vencido muita perseguição mesmo, mas eu creio no agir de Deus. E o Senhor falou, né, para mim fazer essas gravações. Eu nem sabia, sabe? Eu nem sabia mexer, como que eu ia entrar no YouTube, mas o Senhor estava cobrando de mim, eu saí, procurei ajuda, fui lá na Lan House e eles me ensinaram e eu tô aqui, sabe, para a honra e a glória do Senhor. Só que o YouTube, eu quero gravar live também, sabe, mas para gravar essas lives eu preciso de 50 inscritos, o mínimo. E eu tenho uns 15 dias só que eu comecei, mas graças a Deus eu vou chegar lá. E que você esteja compartilhando. Eu também estou deixando ali, né, o meu Pix, porque a gente precisa, né, do financeiro também. Hoje esse neto, ele começou a trabalhar, mas com 16 anos, agora em março ele faz 17 anos. Mas
ganha muito pouquinho, mas é uma porta que Deus abriu, a segunda porta, e já ajuda para ele, porque a pensão é para nosso sustento, sabe, da casa, minha e dele. Eu não tenho outra renda, meus irmãos. Aí minha filha, meu genro, Deus tem usado eles com muita dificuldade, muita oração, mas Deus tem usado eles para me ajudar, nós dois, sabe? Porque eu sou separada, tem mais de 35 anos que eu vivo, só eu e Deus. Mas eu creio no amanhã do Senhor, eu creio nas promessas do Senhor, eu creio que dias melhores virão, e eu creio também, meus irmãos, para a tua vida, que quando você busca o Senhor com sinceridade, com retidão de coração, que você faz um compromisso com o Senhor, Ele te abençoa, Ele te recompensará, isso é certo, porque eu tenho sido, olha meus irmãos, quantos livramento para os meus, livramento para mim de infarto à noite, livramento de pessoas fazer mal para meu neto, para mim, é livramento em cima de livramento, eu só estou de pé por causa do amor de Deus. Até mesmo esse pessoal lá que, né, desse caso do meu filho lá, de vez em quando o Senhor fala que eles, o inimigo coloca na mente deles de vingar através do Mateus, vir fazer vingança sem, né, e porque o diabo coloca, né, pessoas deixam ser, mas Deus tem guardado nós e vai continuar guardando, eu creio. E nessa tarde eu creio que Deus está visitando também cada um que está do outro lado dessa linha, aleluia. Deus está entrando com providência nas tuas causas, na tua vida, oh aleluia, porque Deus não me colocou aqui por acaso, Deus não me colocou aqui para gravar esses áudios, para brincar.